Hello! Eu sou Pierre Pessoa, fundador do Smart Fluent e professor de inglês há 12 anos. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver qual seria uma das melhores formas para se aprender inglês e também a gente vai ver como é que o nosso cérebro funciona em prol desse aprendizado. Bem, muitas pessoas perguntam para mim, o que é que eu tenho que fazer para aprender inglês mais rápido? No outro vídeo a gente viu mais ou menos quanto tempo se leva para aprender inglês. Mas o que é que eu faço para acelerar, para conseguir encurtar esse tempo e para que eu possa aprender inglês de uma maneira melhor? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. No começo, quando a gente está zerado, não sabe nada de inglês, o mais importante, o mais interessante é que a gente comece a aprender vocabulário. A gente precisa dedicar pelo menos 80% do nosso tempo de estudos para aprender vocabulário e, consequentemente, aprender vocabulário e aprender pronúncia. Se a gente analisar uma língua, a gente fizer uma comparação de uma língua com um prédio, com uma casa, a gente vai ver que para construir uma casa a gente vai precisar de alguns materiais. Vai precisar de tijolo, vai precisar de areia, de cimento, da água, de ferro, dentre outras coisas, não é verdade? Então, para vocês entenderem melhor como é que uma língua funciona se fosse comparar com uma casa, imagine que os tijolos para se construir a casa seria o vocabulário, seriam as palavras que a gente precisa aprender para falar essa língua. Então, para a gente construir uma casa, precisa ter o cimento, precisa ter a areia, mas se a gente não tem os tijolos, essa casa não vai ter um formato, a gente vai conseguir levantar as suas paredes e não vai conseguir colocar o teto no final. Então, sabendo disso, sabendo que o vocabulário seria os tijolos, então como é que eu faço para adquirir esse vocabulário de maneira mais rápida e que a gente não esqueça tão rapidamente esse vocabulário novo? Às vezes eu brinco e digo o seguinte, muitas das vezes a gente dá 2 passos para frente e dá 1 passo para trás. Ou se não, a gente dá 2 passos para frente e acaba dando 2 passos para trás. Por isso que às vezes muita gente passa anos e anos e anos e não consegue falar nem frases curtas e não consegue entender praticamente nada em inglês. Então, a gente precisa entender que o nosso cérebro, né, a grosso modo, assim, a gente vai agora tentar ter uma aula de neurociência, embora não é a minha área, mas o nosso cérebro ele basicamente é dividido em 3 partes. Nós temos o córtex, essa parte maior aqui dos lados. Nós temos o sistema límbico, que fica nessa parte aqui mais central do cérebro. E nós temos também o cerebelo, que ele fica nessa parte aqui de trás do nosso cérebro. Então, cada parte do cérebro ele fica mais responsável por algumas coisas. O cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio e pelo ritmo. Por exemplo, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, essas informações vão ser gravadas aqui no cerebelo, que é a parte mais responsável pelo equilíbrio. E é interessante que as coisas que a gente aprende e grava no cerebelo, a gente vai deixar isso para o resto da nossa vida. Se por acaso você aprendeu a andar de bicicleta quando você era criança, com 8, 10 anos de idade, e por algum motivo você parou de andar de bicicleta e passou 50 anos sem pegar numa bicicleta. Depois de 50 anos, você vai pegar essa bicicleta e você vai conseguir andar de bicicleta. Claro que você vai sair um pouco desequilíbrio, você está destreinado, mas você lembra como é que se anda de bicicleta. Outra coisa também responsável por essa parte do cérebro é quando a gente aprende música. Já percebeu que aquelas nossas músicas favoritas, quando a gente aprendeu, quando era criança, a gente consegue cantar e lembra até hoje em dia? A sua música favorita, da sua banda favorita, eu tenho certeza que você também consegue lembrar. Outro exemplo seria a banda Legião Urbana, que tem a música Faroeste Caboclo. Essa música ela tem mais ou menos 10 minutos de duração e não repete nenhuma estrofe. Interessante que quem é fã dessa música consegue lembrar sem problema nenhum e consegue cantar ou até recitar. Por que isso acontece? Porque a gente gravou isso no cerebelo. As outras 2 partes do nosso cérebro, se a gente for comparar com o computador, seria o seguinte. O sistema límbico seria mais ou menos a memória RAM de um computador. A memória RAM é responsável por todo aquilo que está sendo feito no momento no computador. Então,
Isso que você está assistindo agora, esse vídeo que você está usando o sistema límbico para entender e para poder memorizar no curto espaço de tempo essas informações que eu estou dando para você. Então tudo que você está aprendendo e fazendo no momento, você está usando o sistema límbico. Só que tem um problema. O sistema límbico, ele é uma memória que é curta, e aí no período de no máximo 24 horas, mais de 90% das informações que foram aprendidas e retidas pelo sistema límbico vão ser esquecidas. E aí, o que é que a gente faz para não esquecer para o resto da vida aquilo que a gente está estudando ou aquele vocabulário que a gente está aprendendo em inglês? Então a gente vai ter que passar essas informações para o córtex. O córtex é a parte maior do nosso cérebro e é justamente responsável por gravar as informações para o resto da vida. Seria o nosso HD, o HD do computador. Quando vocês estão fazendo um trabalho, gravando alguma coisa, se vocês não salvam no HD, o que é que acontece? Se faltar energia por acaso, a bateria do computador descarregar, a gente vai perder esta informação. Então, do mesmo jeito, a gente tem que fazer na hora de aprender. Então, como é que a gente faz para aprender qualquer coisa mais rápido? Se você for usar o cerebelo, você vai ter que aprender com músicas ou com equilíbrio e ritmo. Então, existem paródias, existem técnicas que a gente consegue memorizar vocabulário ou regras gramaticais mais rápido utilizando músicas e paródias. Então, o primeiro passo é música, escutar música, bastante música em inglês, e principalmente paródias, onde a gente possa memorizar o vocabulário ou as regras de gramática. Depois eu vou fazer alguns vídeos ensinando quais são as paródias que eu posso ensinar para você para aprender vocabulário e regra gramatical. Mas outras coisas precisam ser feitas para que a gente possa aprender. A gente não vai só usar o cerebelo na hora de aprender inglês. A gente tem que usar também o sistema límbico, que é natural, que todo mundo usa o sistema límbico toda hora, todo instante. E principalmente gravar essas informações no córtex. Só que é o seguinte, quando a gente vai aprender alguma coisa, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente precisa ter uma sequência de repetição. Primeira coisa, se você quer aprender a falar inglês mais rápido, se você quer aprender de uma maneira mais eficiente, você precisa estudar todos os dias. Não adianta estudar uma vez por semana e não pegar mais no material ou não pegar mais no assunto que está sendo estudado e só pegar uma semana depois. Mesmo que você só tenha uma aula de inglês por semana, você precisa estar em casa estudando todos os dias. E aí existe uma regrazinha para a gente poder memorizar as coisas mais rápidas. Primeira coisa é o seguinte, o que você aprendeu hoje, o que foi apresentado para você hoje na sala de aula ou como autodidata, você precisa praticar e treinar hoje, antes de dormir, antes de acontecer às 24 horas. E aí o que é que a gente faz? Se a gente aprendeu alguma coisa hoje de manhã e a gente vai revisar à tarde, a gente estudou, revisou e fez os exercícios à tarde, né? Fez todo aquele processo de repetição. Então você vai ter que fazer essa revisão da mesma coisa que foi aprendido 1 hora depois. Depois você tem que revisar a mesma coisa 24 horas depois, ou seja, um dia depois. Depois esse mesmo assunto, essas mesmas coisas que estão sendo estudadas, precisam ser revisadas no mínimo uma semana depois. E depois, com um mês depois, exatamente um mês depois, você tem que estudar essa mesma coisa durante 6 meses, ou seja, uma vez no mês por 6 meses. Você seguindo essa repetição, seguindo essa forma de aprender, eu garanto a você que você não vai esquecer do assunto e da matéria que você está aprendendo. Então, é muito importante conhecer como o nosso cérebro funciona, como é que a gente faz para aprender da maneira melhor e mais rápido. E principalmente o que é mais importante no começo do aprendizado da língua inglesa. Então, só para revisar, tentem focar em vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, quanto mais palavras você tiver, melhor, mais fácil vai ficar na hora de aprender. Segundo, aprenda a utilizar o seu cérebro da maneira correta. Porque se você não usa da maneira correta, você vai estar enxugando gelo, literalmente, ou vai estar sempre andando como se estivesse andando numa esteira, né? Que você vai dando os passos, mas não sai do lugar. Espero que você tenha entendido. Nos próximos vídeos a gente vai dar dicas
de como aprender vocabulário mais rápido, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para aprender o vocabulário mais rápido, e eu espero você no próximo vídeo. Então, aprenda inglês sozinho com Pierre Pessoa, do Smart Fluent. Um abraço e obrigado.